Comunidade, Três Marias, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário, né, que você está assistindo essa aula. Primeiro, eu já quero começar me desculpando, que eu tô com uma alergia, então o meu nariz está um pouco trancado, meus olhos estão coçando, bastante está um pouco avermelhado, e a minha voz talvez fique um pouco afônica, tá? Mas eu espero que com o microfone o som fique nítido e bom. Bom, hoje, dentro do meu planejamento de aulas, eu entraria no assunto Lemúria, como nós já havíamos conversado no final da aula anterior do módulo Sociedades Perdidas, Civilizações Perdidas, né? Ou Civilizações Antigas. Só que tanto que a gente terminou aquela aula com a música que falava de Lemúria. Eu quero relembrar vocês, quem assim relembra aquela música, relembra um pouquinho aquele conceito. Embora hoje nós vamos continuar ainda a falar de Atlântida, ou Atlantis, como você preferir, porque é necessário alguns complementos dentro da visão que eu trouxe para que vocês pudessem pensar a respeito do mito de Atlântida, a respeito do porquê, né, se coloca a Atlântida num pedestal, enfim, quando, na verdade, só se a gente parar para analisar os personagens desse mito, ele já é um pouco perturbador. E essa aula vai ser perturbadora bastante, foi para mim também ao produzi-la, mas é importante quando nós estamos aqui falando sobre autonomia espiritual, autonomia mental. Então, uma vez que nos é ensinado um lado colorido da história, e existe, né, informações muito importantes para serem vistas, eu acho que a gente precisa deixar e fechar esse assunto com esse tema que, como eu disse, hoje ele é um pouquinho perturbador. Eu queria relembrar com vocês, na aula sobre Atlântida, que nós falamos sobre o mito de Atlântida. Ele foi escrito primeiramente por Platão. Se falava do deus Atlas como o governador daquela cidade. Falamos que o deus Atlas, na verdade, ele em rebelião contra Zeus, ele se uniu, né, com o exército, uniu o exército de Cronos para poder travar essa batalha. E que a Atlântida, na verdade, foi construída, já que ele não podia ter direito ao mundo de Zeus, ao Olimpo, então construiu-se a Atlântida para que ele tivesse esse reinado. E era muito parecido. Bom, com esses conceitos, que eu não vou ficar repetindo aqui para não comer tanto tempo da nossa aula, eu disse para que vocês pensassem, refletissem, que apenas com aquilo que a mitologia já está dito, já está claro em todos os livros que vão falar sobre Atlântida, isso é unanimidade, essa questão do porquê do nome e tudo mais, para que vocês pudessem pensar e refletir sobre. Afinal de contas, nós estamos aqui não para falar sobre religião, mas para falar sobre o livre pensar. Grava essa frase também, o livre pensar, autonomia, liberdade, livre-arbítrio. Esse é o nosso propósito aqui de auxiliá-los nisso, né? Bom, já é claro para vocês a posição de cristãs que tanto a Rafaela quanto eu temos, né? Isso não interfere necessariamente no conteúdo, porque os conteúdos precisam ser trazidos de forma clara, falando de filosofia, falando de energia, falando de matéria, falando de espírito. Entretanto, por que eu estou falando sobre essa questão cristã? Vocês já devem ter percebido claramente, muitos de vocês que nós conhecemos hoje, ainda a comunidade é pequena, então muitos de vocês que nós conhecemos são também declaradamente cristãos, mas os cristãos que estão completamente fora da caixa, né? O cristianismo tenta nos colocar. Então, não somos religiosos, eu vou falar por mim, né? Não tenho uma religião, mas acredito, quando eu falo em cristão, eu acredito em Jesus como centro, né, da minha fé. Como aquele que eu realmente, quando eu falo de fé, é Jesus que está no centro, né, da minha vida nesse sentido. De igual forma, também, quando eu falo de conceitos morais, quando eu falo de conceitos éticos, quando eu falo de conceitos mentais, emocionais, é também os ensinamentos desse
grande mestre que ele foi, que ele é, que eu olho, certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque como esse assunto é um pouquinho perturbador, talvez vocês que estão assistindo a aula, que também são cristãos, possam dizer assim, ai, nossa, mas isso não pode ter nada a ver com Deus, enfim. Primeiro que a gente não está aqui para falar de religião, né? Segundo que, bom, a gente está acostumado um pouquinho com esse julgamento de querer colocar Jesus numa caixinha, enfim. Tenho plena certeza que já é, tudo que a gente trouxe aqui já é comprovadamente, comprovação suficiente de que nós estamos longe, né, de uma questão religiosa. A questão da nossa maneira, né, de viver a nossa fé, ela não deveria ser relevante quando a gente fala em aulas, porque nós trazemos para vocês conteúdos profundos, mas sim, em cafés com as Marias, algumas lives, algumas coisas vão ser ditas. Entretanto, é óbvio que assuntos perturbadores como esse acabam levantando esse tipo de questão, né? Dito isso, gente, essa aula nós vamos falar sobre Atlântida e sobre um material que não é divulgado a respeito de Atlântida e que traz conceitos que muitos de vocês vão conseguir traçar um paralelo a respeito de outros mitos, outras histórias, inclusive religiosas, né? Então é importante a gente dizer, e também vou dizer para vocês que a Atlântida nunca foi tão atual, não é? Vamos lá. Para fazer uma introdução, o que eu vou trazer aqui é uma revelação, entre aspas, de uma grande escritora teosófica, cofundadora da Sociedade Teosófica. Eu digo cofundadora porque ela teve um parceiro que fundou isso com ela, muito conhecida dentro da filosofia, da teosofia, da espiritualidade, que é Helena Blavatsky. Estudei muito as obras de Helena Blavatsky no passado e admito para vocês que eu havia deixado de lado não porque faltava, me desculpem, não porque faltava qualidade, mas porque em alguns processos a gente acaba achando que algumas coisas não deveriam ser levadas em consideração por imaturidade mesmo. Quando a gente amadurece, vai adquirindo mais repertório, a gente vai percebendo, né, quão pequena a nossa mente é quando a gente consegue olhar para uma obra de tamanho significado para aqueles que estão buscando conhecimento. Enfim, a gente acaba olhando para essa obra e diminuindo, independente de qualquer outra situação. Helena Blavatsky, para contextualizar, então, cofundadora da Sociedade Teosófica, ela viveu de 1831, nascida na Ucrânia, até 1891. Se eu não me engano, ela morreu em Londres. Um pouquinho sobre a história dela. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo em todos os sentidos. Para vocês terem uma ideia, ela era de uma família de posses, mas ela se casou com 17 anos, com um homem muito mais velho. Ela não aceitou a consumação do casamento, justamente porque ela se sentiu obrigada, e ela era daquelas, eu não sou obrigada a nada, isso em 1831, uma mulher. Então ela fugiu do marido, realmente ela fugiu do marido, com 17 anos. A partir daí, Helena Blavatsky viajou o mundo, estudando a espiritualidade, né? Ela já tinha experiências que nós diríamos paranormais desde a infância. Ela já tinha um grande conhecimento sobre religião, espiritualidade, política, enfim, uma garota muito, muito à frente do seu tempo. Nisso dela ter viajado o mundo, ela esteve a maior parte da sua vida na região da Índia, ali onde ela aprendeu muita coisa, observou muita coisa, criou muita coisa e muitas obras dela têm sim inspiração no hinduísmo. Desculpe. Helena Blavatsky, ela escreveu grandes obras. Uma das minhas favoritas chama-se Ives sem Véu. É interessante, tá? Bem interessante mesmo. Ela, o tempo todo da vida dela,
ela tentou, porque a teosofia, para quem não sabe, né, a gente vai trazer esses conceitos também aqui nesse nosso bloco, acho que vai ser nas aulas, começamos com o hermetismo, a gente vai entrar em filosofia, vamos entrar em teosofia também. Mas só para contextualizar, a teosofia, na verdade, ela permeia religião, ciência e espiritualidade, né? Então, ela consegue, ela tenta olhar e linkar essas coisas como coexistentes, que de fato são, né? De fato são. Então, assim, voltando aqui para Helena, gente, ela foi muito à frente do seu tempo. E o que ela falava, ensinava, escrevia com bastante veemência era justamente contra o materialismo, contra o excesso de matéria, o excesso de busca por coisas que são efêmeras, né? Coisas que, no final das contas, acabam indo, passando, e a gente vive um dia após o outro sem olhar para o que realmente importa. Então, essa era a filosofia de vida da Helena Blavatsky, e muita coisa para falar sobre ela. E eu poderia ficar uma hora inteira aqui falando sobre Helena, mas como a aula é sobre Atlântida, eu só estou dando uma introdução sobre Helena Blavatsky. Por quê? Porque tem muitas obras que Helena escreveu, a maioria delas já foram publicadas. Depois da morte dela, foi publicada uma obra enorme, que era a soma de 15 manuscritos que ela havia deixado. Até hoje tem gente que diz que será que foi mesmo a Helena quem escreveu? Será que não foi a Helena quem escreveu? Pela maneira como ele está escrito e pela forma de trazer o pensamento, sim, possivelmente foi Helena Blavatsky. De igual forma, esse manuscrito que fala sobre a Atlântida, também é atribuído a Helena Blavatsky, não foi publicado por ela em vida, dizem que ela deixou para pessoas próximas dela, né, que seriam alunos, né, acho que a palavra discípulo não é adequada, alunos da Helena, e foi se guardando isso às 7 chaves. Entendo que não era mesmo o momento, talvez, de ser publicado, porque as obras dela, embora sejam muito profundas, não são tão polêmicas quanto esse manuscrito. Há pessoas que também dizem que talvez não tenha sido ela que tenha escrito. Fato é, né, que quando eu começar a falar para vocês sobre as visões que ela teve a respeito de Atlântida, vocês vão conseguir fazer um paralelo mental a respeito do que parece ser, né? Muitos de vocês vão conseguir até olhar para situações muito próximas de vocês que lembram muito que esse manuscrito vai dizer. Estou dizendo isso no dia 25 de abril de 2025, quando essa aula está sendo gravada. Então, muitas pessoas vão entrar nessa comunidade ainda, tenho certeza. E talvez vocês vão falar assim, nossa, do que essa pessoa está falando? Os alunos atuais, gente, muitos deles a gente conhece já um pouco, temos um grupo mais próximo, porque ainda é uma comunidade menor. Faz sentido essa minha observação, mas o conteúdo é para todos. Bom, vamos lá. Esse manuscrito, é chamado de Fragmento Negro. Olha que interessante, Fragmento Negro. Blavatsky diz que ela praticava, né, viagem astral, meditação, etc. E que numa dessas situações ela teve uma visão a respeito do que era e do que foi Atlântida. E então, Angela, você está me dando uma aula falando sobre a visão de Helena Blavatsky. Até porque vocês concordam que há pouco concreto a respeito de Atlântida. Mas quando eu estou caminhando aqui, vocês vão compreender que muita coisa pode fazer sentido. O objetivo das Três Marias não é formar em vocês opinião alguma, tampouco fazer com que vocês comprem completamente todos os ensinos, mas sim que vocês possam ter repertório para pensar e construir o que realmente importa, para que você possa ter a sua própria autonomia espiritual. Então, a nossa ideia não é pensar por você, mas fazer conteúdo. E aí, obviamente, vai ficar dentro daquilo que você vive, daquilo que você busca, você vai ter no repertório. Vai ter mais um livrinho lá na sua prateleira mental, chamado Fragmentos Negros, de Helena Blavatsky, que um dia você assistir uma aula e talvez em algum momento você vai se conectar com muita coisa, certo? O livre pensar. Vamos lá. Bom, ela diz de primeira que isso é bem interessante, que a Atlântida foi formada por seres que quiseram brincar com a centelha divina. E ela fala que esses seres, eles vieram de uma dimensão superior,
que nós poderíamos chamar aqui, para ficar mais simples, de céu. E que pelo orgulho e por quererem ser como a fonte criadora, eles desceram dessa dimensão, que hoje a gente poderia chamar de céu. Interessante, não é? Parece muito com o mito de Atlântida, escrito lá por Platão, quando a gente fala do deus Atlas e tudo mais. Interessante. Então, já começa fazendo sentido. Bom, ela diz, né, que inclusive uma coisa que ela vê, assim que ela vê a visão, ela vê uma pedra que era como se fosse um triângulo invertido. Ela chama de um olho flamejante, esse símbolo, que seria quase como uma tochinha de fogo mesmo. E ela diz que esse símbolo foi encontrado sim depois, tanto no lugar onde se acredita ser Atlântida, quanto na Amazônia. Guarda essa informação, vai ser importante, tá? Quanto na Amazônia. Nesse manuscrito ela diz também que quando essa pedra, que era de criação de poder dos Atlântidos, como é que eu vou falar? O povo Atlântico, tá? Vou usar essa palavra aí. Foi deixada na Amazônia com a tentativa de construir uma nova Atlântida ali, mas eles tiveram um empecilho. Guarda essa informação para a aula que vem, vai ser extremamente importante, tá? Bom, ela fala mesmo que é uma raça que veio da queda e que tinha uma consciência pura. E essa raça, quando veio dessa dimensão superior, caiu com uma consciência pura, porque estava muito ligada à dimensão do Criador. Eles trouxeram também um cristal chamado Ucatura. Era tudo isso que ela estava ali, tá? Bom, ela dizia que essa cidade de Atlântida, ela era metade física e metade energética. Então, existia no plano físico, mas ela tinha muita energia. Até porque os seres que estavam habitando lá, eles não tinham um corpo material completo, né? Justamente por isso, eles precisaram trazer os humanos, já vi humanos, para dentro de Atlântida, porque quando eles se relacionavam através de um ritual com os humanos, começaram a nascer pessoas, seres diferentes, híbridos, né? Depois lá na Bíblia tem gente que chama de gigantes, néfilins, etc, tá? Ela não usa essas palavras aqui no manuscrito dela, não. Eles começaram a nascer esses seres. Bom, olha que interessante, né? Ela repete várias vezes nesse manuscrito que esses seres quiseram brincar com a centelha divina. Passaram a formar outros seres, brincando com a centelha divina que carregavam dentro de si. Isso vai sendo repetido, bem interessante, tá? Outra coisa importante que ela fala é que, na verdade, quem acabou fazendo com que a Atlântida tivesse... Quem direcionava a Atlântida eles chamavam de uma voz no fundo de um poço que estava preso no submundo. Olha isso, né? A mim, vou fazer os meus parênteses e as minhas considerações, tá? Eu quero que vocês pensem, vocês possam desenvolver o raciocínio de vocês. A mim lembra muito o Abaddon, não é? Está preso no poço, por exemplo, tá? Bom, e é engraçado que ela fala que essa voz do fundo prometeu ao povo que começou a formar, né, em Atlantis, poder sobre a morte e poder absoluto sobre tudo o que estava sendo criado. E como todo ser, né, trevoso, ele pediu algo em troca. O que ele pediu em troca era o sangue humano. Não só o sangue físico, mas o que eles chamavam de essência vibratória do espírito humano. Eles reconheciam que o espírito humano tinha algo que eles não tinham. Mesmo eles tendo a centelha divina, no espírito humano havia uma essência que era muito importante para que a Atlântida pudesse sobreviver, tá? Bom, os humanos normais, não os que eram misturados, eles eram vistos como gado lá. E ela usa uma palavra parecida com gado nesse manuscrito. É engraçado que gado é uma coisa tão, que a gente fala tão atual, né? Mas ela quis dizer isso, eram como gado mesmo. Outra coisa importante, né? Diz que quando a Atlântida foi
destruída, não é, ela não fala realmente de uma destruição, mas quando ela troca de dimensão, eu vou falar isso daqui a pouco, eles também cantavam cânticos, mas cânticos aterrorizantes. Ela chegou nessa visão dela, a escutar os cânticos, e ela falava assim, que era lamentos de um coração destruído. Muito diferente, né? Dos cânticos de Lemúria. E quando eles cantavam, é porque cada cântico desse representava um fragmento de uma consciência do ser. E aí, com essa frequência da voz, quando a Atlântida estava deixando de estar nessa dimensão, essa frequência, ela espalhou para o mundo inteiro esses fragmentos que seriam importantes para eles, para algo que eu vou continuar. Eu tô tentando usar a ordem do que está no manuscrito, tá, gente? Depois eu vou fazer algumas considerações, só para não me perder. Bom, engraçado que esse símbolo desse triângulo que ela falou lá no começo que ela viu, ele aparece, tá? Em algumas runas nórdicas, principalmente nas runas negras. Ele aparece no Egito, ele aparece entre os maias, ele aparece entre os africanos, né? E acreditam, inclusive, esses povos acreditam que esse símbolo traz uma memória de Atlântida. Interessante, né? Bom, a partir daí, ela via esses humanos de hoje, tá? Seja pela frequência que foi emanada quando a Atlântida mudou de posição, seja por esse símbolo que está emanando, seja por rituais que ela diz que continuam acontecendo, mas muitos humanos ainda carregam em si, no seu DNA espiritual e muitas vezes genético, a essência de Atlântida. Interessante guardar isso, tá? Isso faz com que essas pessoas possam, em algum momento da sua vida, manifestar uma linguagem estranha. Ela cita exemplos, ela conviveu e esteve com pessoas assim, precisando de ajuda, buscando ajuda. Não era um endemoniamento, nada, uma possessão, nada disso. Mas as pessoas falavam uma língua estranha. Importante lembrar isso. Diziam ser a língua da pátria delas. Essas pessoas achavam que estavam repetindo uma língua pátria. Não estavam, tá? Isso é importante. Tinham lembranças de Atlântida. Ela relata algumas pessoas que ela conheceu. Tinham lembranças de Atlântida muito nítidas, tá? Muito nítidas mesmo. E é engraçado que a Atlântida é descrita como a cidade dos portões dourados. Qualquer semelhança com o que se fala da Nova Jerusalém ou com os céus é mera coincidência. Ângela, você está me dizendo que o céu não existe e que o céu é Atlântida? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que possivelmente os seres, como diz aqui nesse manuscrito da Helena, que caíram, né? Quiseram criar um mundo para si, parecido com os céus. E que talvez muitas referências que nós temos em experiências espirituais, muitos de vocês têm, muitas pessoas têm, muitas pessoas do mundo inteiro têm, de um lugar com portões dourados. Algumas lembranças tão vívidas que faz com que eu sinta saudade daquele lugar. Pode ser de Atlântida e não dos céus. E Atlântida não era povoada por anjos de luz. Muito pelo contrário, como eu já estou dizendo aqui, tá? Bom, ela conta que até hoje é possível, e isso eu posso dizer que é verdade, tá? Só não sabia que era só com a Atlântida. Existem rituais que é feito com o que nós chamamos de espelho negro. Dentro da magia, isso é bem comum. Que é o ritual do espelho negro, é um espelho feito de obsidiana. Serve para várias coisas que não vem ao caso para nós, até porque nós estamos aqui falando de autonomia espiritual e de livre pensar, não cabe, né, a questão da magia aqui para nós. Não se faz necessário aí nós toda a força do mundo, certo? E ela fala que esse ritual, feito com espelho de obsidiana, quando se fala o nome verdadeiro, o nome que você, que a sua alma, não é nosso caso, nenhum de nós, né? Assim, espero que não é o caso de nenhum de nós, o nome que é a pessoa, tá? Tinha em Atlântida, que é considerado o nome verdadeiro, ela passa a ter as lembranças ainda mais profundas de Atlântida. Qualquer semelhança por nos dar nomes espirituais também é mera coincidência. Vamos cuidar, gente, com isso, tá?
vida mesmo. Ai, meu Deus, é tão legal quando a gente para pensar, né? Que tem algumas seitas, tem algumas religiões, tem algumas sociedades secretas que saem batizando as pessoas com nomes diferentes. Alguns podem realmente ter uma ligação espiritual de luz, mas nem todos, né? Eu estou fazendo alguns parênteses aqui, como você sabe, é um pouco perturbadora e bastante cheia de informação da Blavatsky, e eu acabo trazendo para vocês um pouco da minha opinião, o que eu normalmente prefiro não fazer, prefiro deixar que vocês pensem sozinhos, é que o assunto é denso. Vamos lá. Outra coisa que ela fala nesse manuscrito é que as forças que de fato controlavam a Atlântida, elas tinham as suas moradas nas camadas mais densas abaixo da Terra, tá? E elas tinham inteligências absurdamente, que com certeza não tinha como ser humanas. Isso a gente sabe, muita gente fala sobre, né? Ela fala que através desse ritual aí do espírito de obsidiana e outros tantos muito mais complexos e escondidos, está se invocando, sim, né, a alma, o espírito, a consciência dos antigos Atlantes nesse momento. Ela escreveu isso, possivelmente próximo da morte dela, ou não, mas acredito que sim. Seja, entre 1891 a 1891, se de fato esse manuscrito for dela, que parece ser, e não tá longe, né, da gente. Muita coisa daqui que ela viu, que ela não sabia, que ela não viveu o que nós estamos vivendo agora. E vocês vão ver que coincide com muita coisa que a gente está vivendo agora, tá? Naquela época não era realidade ainda. Outra coisa importantíssima aqui, que eu quero fazer um parênteses. Helena Blavatsky sofreu 2 tentativas de assassinato. Havia uma urgência em calar essa mulher. Interessante, né? Aparentemente ela não falava nada demais nos livros dela, se vocês forem ver. A visão dela era muito oriental sobre muita coisa. Vou responder algo que eu já sei que vai vir pergunta depois. Como ela via Jesus como um grande mestre, uma alma, um espírito extremamente evoluído, não necessariamente como Deus. Como a maioria dos povos orientais ali da região da Índia enxergam, né? Eles chamam até Jesus de uma fissa. Isso não descaracteriza a obra dela, e acredito que nós somos muito medíocres ao querer nos colocar no lugar de Deus e dizer o que as pessoas devem ou não pensar, se isso leva-as para um lugar celestial, para uma encarnação melhor, ou seja lá o que for ou não, né? Então, como eu disse, uma aula perturbadora, eu acabo não conseguindo dar essa aula sem emitir um pouco da minha opinião pessoal, então é uma aula um pouquinho diferente. Então, vamos lá. Eles tinham conhecimento proibido sobre a criação de matéria, que na verdade, ao meu ponto de vista, é a transformação de matéria, né? Eles conheciam muitos segredos, porque afinal de contas, estavam lá, junto da fonte criadora, obviamente viram muita coisa acontecer, certo? Ela diz que isso é muito perturbador, gente. Ela via que essas entidades, que eram entidades mesmo que ainda não estavam misturadas com o DNA humano, elas ensinaram a criar réplicas idênticas do seu corpo. Olha que interessante. Então, as pessoas conseguiam criar réplicas idênticas do seu corpo. Para quê? Olha só isso. Um pouco tão denso, tá? Era diferente, queria essa mistura, ainda estava se fazendo alguns testes. Fazia com que você já era considerado uma mistura, né? Você já era considerado um semideus, mais ou menos assim. Que você pudesse viajar por dimensões, né? Era, na verdade, testes do que a gente vai falar depois. E ela fala nesse manuscrito também que havia uma entidade chamada Sartulon que ensinava aos humanos como manipular as forças telúricas da Terra. Olha que interessante. De forma física, não espiritual. E que também ensinou a manipular o campo magnético da Terra. Por quê? Porque esses seres, essas entidades, elas sabiam que quando se mexia porque elas estavam lá, né? Plataforma criadora. Quando se mexia na força telúrica da Terra de forma física e se influenciava também o campo eletromagnético da Terra,
eles conseguiam transformar algumas coisas, deixar mais denso algumas regiões, alguns lugares, abrir e fechar alguns portais. Interessante, né? Interessante mesmo, a gente pensar. Ela fala também, né, que é algo bem importante que eu anotei, gente. Cadê? Ah, olha isso. Ela chamava de ecos errantes. Olha que interessante. Diz que essas entidades, elas perceberam que os humanos, que também estavam na Atlântida, tinham uma ligação muito forte com quem morria, né, com seus entes queridos, sentia muita falta, como é até hoje. Eles perceberam que eles podiam manipular isso. Então, eles criavam hologramas desses entes queridos. Ela viu isso tudo nessa visão. Falei que essa aula é perturbadora. Desses entes queridos, para que essas pessoas, com muita saudade, quisessem ir embora, encontrar com eles, porque já se acreditava numa vida eterna. Olha que interessante. E assim, eles faziam com que essas pessoas parassem de ter vontade de viver, passassem a ter desesperança, e assim eram presas fáceis para eles. Porque vocês se lembram lá no começo que eles precisavam da essência energética do espírito humano para eles continuarem trabalhando, transformando o que eles queriam, da maneira como eles queriam. Então, o sangue humano, eles sabiam que tinha uma essência espiritual muito especial, que eles não tinham, mas que o sangue humano tinha. Então, eles começaram a tentar enganar os humanos de várias maneiras para que, desesperançosos, eles mesmos deixassem de ter vontade de viver, fossem presas fáceis para manipulação, para os próprios sacrifícios que eram feitos, enfim, né? Isso é interessante, porque se diz, ela viu também, que quando as pessoas eram crianças, as misturas de humanos com essas entidades eram pequenos ainda, eram crianças, já se implementava neles a memória de Atlantis. Porque esse espírito, que foi de uma certa forma foi criado ali, daquele jeito, quando em algum momento encarnasse de novo, teria em si a memória de Atlantis, porque daí a Atlântida nunca iria morrer, certo? Muito parecido também com o conceito de Néfilis, não é? Ela dizia que a Atlântida não foi destruída, que a Atlântida foi rejeitada pela Terra. Eu acredito muito nessa história da Atlântida ser rejeitada pelo útero da Terra. Foram tão densos, tão maus, foi tudo tão terrível que fizeram, né? E já desde o início, desde o início estava errado, que ela foi rejeitada pela Terra. E sendo rejeitada pela Terra, ela estava em uma dimensão inferior à Terra. Mas ela continuaria existindo. E havia alguns controles que estavam sendo feitos a partir de Atlântida. É assim que ela fala aqui, tá? Que é mais importante. Bom, e nessa outra dimensão que Atlântida estaria, eles continuariam tendo um controle mental e espiritual, gerando uma prisão para aqueles que um dia viveram em Atlântida quererem voltar para Atlântida. Eles criavam hologramas de saudades, né? Porque assim eles conseguiam fazer com que essas pessoas, mesmo que híbridos, não se não conseguissem amar o lugar onde elas estavam, ou seja, a Terra. Eu disse que essa aula era muito perturbadora. Eu disse. Eu disse, né? Faz o café. Eu tava precisando de café pra minha voz. Então, aquele lugar bonito que a Atlântida era. E aí a saudade faz com que a gente esquecesse a densidade, não faz? A gente não esquece. Hoje a gente já repararam que a pessoa que morre vira santo, né? No sentido, não no santo, no sentido de santo católico, mas a gente diz assim. Aquela pessoa não tinha. Olha, só tinha coisa ruim dela, morreu, você vai achar coisa boa pra falar dele que não existia. Não é? A saudade faz você fantasiar. É mais fácil, porque a pessoa não tá aqui. Então é mais fácil você sentir saudade das pequenas coisas boas, que momentos esporádicos de bondade, porque aí você cria na sua mente que você precisa disso, né? Você cria na sua mente uma imagem do que você queria que aquela pessoa fosse, não o que ela era de fato. Tanto que quando ela vai morrer, eu só vou olhar só as partes boas. Parecido, né? Um lugar bonito. Lindo, lógico que era lindo. Mas denso. Só que daí a saudade é da beleza.
apenas, né? É engraçado que ela fala que ela via esses seres de Atlântida infectarem o inconsciente coletivo do planeta para que tivesse uma sintonização de vazio. E por falar em sintonização de vazio, havia um protocolo também, que era chamado inclusive de sintonização do vazio também, que quando a Atlântida percebeu, né, que ela ia ser limitada, rejeitada pelo útero da Terra, ele tinha esse protocolo de segurança para que ela fosse para uma outra densidade. Vocês não vão acreditar. Vocês vão ver que vai ter um corte aí. Eu gravei a aula inteira. E aí eu fui subir. Só 30 minutos com áudio e o resto sem áudio, porque acabou a bateria do microfone. Então vamos voltar pro raciocínio. Tava tão bom no final. Ai, Deus. Eu estava falando sobre um protocolo, quer dizer, a parte que parou, né? O som. Um protocolo chamado sintonização do vazio, que, segundo o que Helena Blavatsky falou nesse manuscrito, esse protocolo faria com que, quando a Terra Atlântida estivesse prestes a ser vomitada pela Terra, sair daqui, porque afinal de contas o que eles estavam fazendo aqui era terrível demais, Atlantis então iria para uma outra dimensão, né? Iria para um outro lugar, como se fosse uma dimensão paralela. Ela acredita que, ela fala várias vezes, na verdade, como se fosse uma dimensão inferior à Terra, inclusive, tá? E, bom, aí, gente, vou ter que voltar aqui total pro meu raciocínio. Ai, que Deus! Ninguém merece, né? Bom, e aí, nesse momento, os símbolos, né, lembra dos símbolos do triângulo e outros símbolos, eles foram espalhados de forma frequencial pela Terra para que pudesse ser reativado nas almas que vieram, nos espíritos que vieram de Atlantis, para que eles tivessem uma sintonização com a energia dessa cidade de Atlantis, que existiria quase como se fosse um submundo, tá? Mas aí você vai falar assim, mas espera aí, se eles foram para uma outra dimensão, como é que pode ter gente aqui na Terra? Não faz sentido, né? Teoricamente, não faria sentido. Bom, vamos por partes. Primeiro, vamos lembrar que os seres, o que nós podemos chamar de entidade, por falta de outra palavra, que eu acho que essa agora seria mais adequada, né? Para a gente não trazer tanto um caráter tão religioso aqui para a aula. Embora eu já disse para vocês irem vezes durante a aula, essa aula é algo incômodo, né? Não é confortável essa aula nem para quem está dando, nem para os que estão ouvindo, mas ela é necessária, tendo em vista o processo de aprendizagem que a gente tem vindo. Bom, eram entidades, né? Essas entidades, elas continuaram, segundo o manuscrito de Blavatsky, nessa densidade inferior. Mas já haviam se misturado com humanos, lembra? Já estava uma mistura de DNA dos Atlantes, ou como a gente vê aqui na cultura cristã judaica, os Nephilims. E então essas pessoas morreram, o corpo é a matéria, mas o espírito permaneceu. E segundo o que Blavatsky fala, esses espíritos foram encarnando, né? Já com essa essência diferente, e o corpo dos filhos dessas pessoas também já estavam com um DNA diferente, prontos para receber essa sintonização de Atlantis. Porque havia neles esse DNA de Atlantis. Certo? Uma coisa interessantíssima, muito interessante sobre tudo isso, é que ela diz que ela viu uma figura feminina, uma mulher muito alta, chamada de Última Guardiã. E essa mulher seria uma entidade que continuou em Atlantis, responsável por guardar, né, a esperança, palavra que não combina com esse tipo de coisa, né, mas é por falta de uma palavra melhor também, de que Atlântida poderia voltar a existir na Terra. Aí a gente vai pensar assim, mas eles querem voltar a existir na Terra, né? Existe aqui na Terra uma força, que eu já disse lá atrás, da essência do espírito humano. Lembra quando eles faziam sacrifícios? Então, além do sangue físico, era a essência do espírito humano. Isso só está aqui, só na Terra.
que a Terra foi feita para a humanidade. Isso é bem interessante a gente guardar também, tá bom? Bom, essa mulher, ela seria uma deusa, uma antítese da deusa mãe. Ela seria uma deusa negra também, por falta de palavra melhor, no sentido de que ela queria ter para si a adoração daquela face feminina de Deus, daquela figura da deusa, daquela que realmente seria considerado o útero da terra. Por isso, essa figura feminina, posso dizer que seria uma antítese, né? Ela fala também nesses manuscritos, gente, que havia algo chamado biotecnologia espiritual. Interessante esse nome, né? Obviamente, ela no manuscrito, o manuscrito é em russo, em russo? Não, em ucraniano. Não tem como a gente ter certeza absoluta que foi escrito por Blavatsky. Seja lá quem foi que escreveu. Vocês concordam que tem muita coisa? São situações reais. Eu vou falar sobre muitas coisas aqui que são situações reais já presentes no mundo de hoje. Então, se não for Blavatsky, quem teve acesso a isso através desse desdobramento de visão, seja lá o que for, saúde está no microfone, trouxe informações que serão relevantes para a gente pensar agora. Essa biotecnologia espiritual, a Blavatsky relata, né, esse manuscrito relata, que criava, que ela era usada para criar como se fossem robôs que podiam receber a alma humana, a consciência humana. Por quê? As pessoas morriam, mas a consciência deveria permanecer. Então, através de uma biotecnologia espiritual, tirava-se a consciência, principalmente de pessoas sábias, né? Porque ninguém queria manter consciência de gente burra. Então, era consciência importante, pessoas que tinham conhecimentos importantes. Então, essa pessoa, o corpo físico dessa pessoa morria, então essa consciência seria retirada e passada para esses robôs através da biotecnologia espiritual. Havia algo que funcionava melhor do que isso, que era chamado de Telum. Telum eram corpos humanos já, não robóticos, que foram criados sem alma para poder receber a alma de quem morria. Na verdade, era a consciência, né? A alma não seria necessariamente a alma, eles chamam de transmutação de alma, mas era a consciência. Olha que interessante. E olha só, né? Ela conta que alguns desses seres criados dessa forma, que eram humanos sem alma, que depois recebiam a consciência de outra pessoa, recebia apenas a consciência, né? Foi-se tirado o que era de mais valoroso, o livre-arbítrio, e principalmente a capacidade de amar e ser amado, porque isso é inerente ao espírito humano, né? Então, ela relata que ela via essas pessoas em extremo desespero. Olha que interessante, pessoas que buscavam a morte e não conseguiam encontrar. Isso te lembra alguma coisa? Guarda isso, né? Pessoas que estavam desesperançosas, porque elas tinham a consciência do que elas eram, elas não conseguiam sentir nada, não conseguiam sentir amor, não conseguiam sentir esperança, não conseguiam sentir nada. E nesse desespero, a maioria, apesar desse desespero, a maioria estava ali sendo conduzida, né, pelas entidades, mas alguns fugiam para as fronteiras de Atlântida e viravam verdadeiros zumbis, né, porque não tinha alma, não tinha espírito, na verdade, não tinha emoção, não tinha amor. E na tentativa insistente de sentir algo, no desespero de sentir algo, porque estavam completamente tinham essa sensação do vazio, acabavam até fazendo coisas também muito ruins, para ver se pelo menos isso fazia com que sentissem algo, mas não sentiam-se nada. Eram zumbis, né? Engraçado que isso é relatado em alguns estudos profundos sobre a Kabbalah, ou Cabala judaica, e alguns grimórios que falam sobre magia antiga, e tem algumas coisas assim. Essa questão da transmutação da alma e tudo mais, como algo possível, né? Ela fala também que no século XIX tentaram, em 1891 conseguiram, tá? Na cidade de Praga. Conseguiram, não deu tão boa, mas funcionou. Sabe o que eu penso sobre tudo isso? Que
A gente realmente, gente, a gente escuta, né, tantas e tantas vezes, né, que a gente está numa Matrix. Será mesmo? Dentro desses manuscritos e dentro dessa história toda que Blavatsky relata, considerando que foi ela, pela mesma vez a dizer isso, a gente percebe que o livre pensar estava morto, a liberdade estava morta, o livre-arbítrio estava morto, o raciocínio estava morto, o sentir estava morto. Muito parecido com o que estão tentando fazer conosco nesse tempo. Ela relata também, né, que sumérios, incas, guardaram muito desses segredos ali de magia antiga mesmo. Os primórdios dessa região aí tem muitas informações que lembram muito essa transmutação de alma. E como se eles fossem semeadores da genética de Atlântida, sabe? Responsáveis por semear essa genética. Engraçado que essa genética houve uma tentativa intensa, segundo o Grimório, e é engraçado que nós já falamos sobre isso, de semear na Amazônia. E não conseguiram. Não conseguiram. E falhou essa tentativa de semear na Amazônia. Né? Houve tentativas lá e falhou. Eu queria lembrar vocês, eu não sei agora se eu disse se ficou na aula, se ficou vai repetir, ou se foi na parte que ficou sem gravar. Eu vou repetir. Lembra que a Rafaela falou na nossa live sobre civilizações antigas? Existem relatos históricos de um Frei que fala que os espanhóis não conseguiram entrar na floresta amazônica, não conseguiram entrar na Amazônia, porque havia mulheres altíssimas e muito rápidas, muito poderosas, que não permitiram que eles entrassem. E é por isso que o estado chamava o estado do Amazonas, por isso que aquela região chamava Amazonas. Vocês lembram disso? Importante, né? Importante lembrar sobre isso. Engraçado também, mais uma curiosidade, que isso está relatado historicamente, né? A gente colocou e falou sobre isso na live. Existe uma menção parecida com essa no feito por São Germain, por discípulos de São Germain da Fraternidade Branca, e Helena Blavatsky era muito ligada à Fraternidade Branca, tá? Depois, em outro momento, a gente fala sobre isso. Bom, então, fala também esse manuscrito, o corpo humano veio desde então sendo preparado para receber de volta toda a força do DNA de Atlantis. Então, já falei, né? Obviamente que os humanos continuaram, os semideuses, ou os Nephilims, ou seja lá o que a gente quiser chamar, se multiplicando para manter esse DNA, mas essa transformação foi feita muito mais além do que isso, segundo ela fala. E olha que interessante, né? Ela fala que essas pessoas, esses humanos que estão na Terra, responsáveis por manter, lá vou eu olhar o microfone de novo, gente, por manter essa semente de Atlântida, eles são chamados de guardiões. Guardiões do selo. Esse é o nome que ela viu. Guardiões do selo. Era a responsabilidade deles continuar trabalhando para a manipulação da realidade, para que as pessoas tivessem, aqueles que estiveram em Atlântida, continuassem tendo lembrança da sua origem, para sentirem falta, saudades e quererem voltar para lá, ou seja, já que não vai ser possível voltar para lá, mas que a Atlântida venha para cá, né? Então essa saudade, isso é muito, muito, muito interessante a gente olhar, porque nós escutamos tanto, e agora aqui vai vir a minha opinião pessoal. Volto a dizer, gente, por favor, sobre esse assunto, o que eu gostaria de que vocês pensassem? Poxa, nós falamos sobre Atlântida, há muito material espalhado aí pelo mundo que fala sobre Atlântida. Trouxemos de uma forma condensada para vocês na aula passada, de forma extremamente estruturada, no sentido de que por que chama Atlântida e tal e tal. Estamos trazendo então para vocês uma informação complementar, né? De um conteúdo que continua falando sobre Atlântida. Como eu disse, é um assunto um pouco difícil, né? Um assunto meio que, assim, não é um assunto muito tranquilo de ser falado, mas é para conhecimento, tá? Então, se você assistiu essa aula
assistiu aula passada, para ter esse conhecimento, nem que seja para que se algum dia alguém te falar sobre Blavatsky, sobre esse manuscrito de Blavatsky, e você souber do que se trata, já valeu sobre isso. Mas o mais importante para nós, as Três Marias, é que você tenha autonomia. Autonomia espiritual, autonomia mental. Esse curso aqui nessa comunidade, a gente está trazendo para vocês conteúdos que nós gostaríamos de ter tido estruturado no nosso passado, certo? E que a gente até teve que estudar muito para poder conseguir trazer de uma forma assim, no seguinte, de, tipo, olha, isso é importante, que você aprenda para te ajudar a desenvolver a tua mente, teu campo mental, teu campo espiritual. Mas o que disso tudo ressoar com a sua verdade, com a sua história, com aquilo que você acredita, é sobre isso. O que não ressoar, tá tudo certo também. É você enquanto indivíduo. E, enquanto indivíduo, eu não consigo finalizar essa aula sem trazer um pouco de opinião pessoal acerca disso tudo, e para alguns pode ser relevante, tá bom? Eu não acredito que nós vivemos na Terra uma Matrix, como todo mundo fala há algumas décadas. Angela, como não? Por que não? A Terra não é uma Matrix. A Terra é real. O que nós estamos vivendo é real. Tentam o tempo todo nos fazer parecer zumbis. Tentam o tempo todo fazer com que nós deixemos o domínio da Terra para outras forças. Então, tentam o tempo todo. E a Terra foi, gente, criada por ser humano, né? Então é nossa. Eu não posso, por exemplo, olha só o que acontece. Se eu me permitir, eu vou receber informações mil para me tirar a força, a vontade de viver, a esperança, a atenção, para me fazer entrar dentro do processo de um inconsciente coletivo que realmente acredita que tudo isso aqui não presta, precisa ser destruído e que a gente vai logo embora daqui, porque eu quero ir para um outro lugar, porque a humanidade é ruim, a Terra é ruim, é tudo ruim. Se eu acreditar nisso, que tudo isso aqui é ruim, a Terra é minha casa, né? De repente eu vou fazer uma analogia com essa minha casa aqui, física. Aí entra um ladrão aqui e fala assim, olha, é o seguinte, tá cansada com isso da vida? Então faz o seguinte, vai embora e eu vou ficar com a tua casa. Não, mas essa casa é minha. Não é sua não. Essa casa aqui é temporária, é ruim, isso aqui é ruim, isso tudo vai deteriorar. Vai embora, deixa eu ficar com a sua casa. Entende? Essa minha analogia. Então, quando se fala, e aí tá a minha opinião pessoal de novo, em uma nova terra, eu não entendo como um lugar que deixa de existir é que nós fiquemos sem terra. Eu entendo como a necessidade de tirar toda essa energia intrusa daqui. Porque esse não é o lugar dessa energia intrusa. Esse é o lugar para aqueles que têm alma, espírito, livre-arbítrio, sonhos, esperança, né? Então tudo isso está acontecendo, nós estamos sendo bombardeados com todas essas informações de abandono da Terra, de maldade na Terra, de destruição da Terra, inclusive por religiões, principalmente em religiões cristãs, né? A gente sabe disso também. E aí o que a gente vê é uma massa, isso sim para mim é uma Matrix. Estão tentando nos colocar numa Matrix através de telas, todo o tempo, vídeos curtos e desesperança e remédios antidepressivos que na maioria das vezes nos deixam chapadões, assim, mas no sentido de não consigo mais raciocinar por mim mesmo. Eu estou dizendo que não é para você tomar antidepressivo, gente, não é isso. Mas eu já dei aula sobre pineal, já falei para vocês a importância de ir saindo da dependência do antidepressivo e voltando a produzir a serotonina, voltando a produzir os hormônios que trazem bem-estar para que você seja curado. Ninguém quer ficar dependente ao resto da vida. Então, veja, estão nos enchendo de situações para que, de fato, a gente não reaja. Para que, de fato, a gente seja como é que é o nome que eu mundo? O jogo é muito parecido,
né? E por isso que eu acho que esse manuscrito realmente é dessa época, me parece que sim. Mesmo que não tenha sido Helena Blavatsky, ele traz verdades profundas e atuais, inclusive, né? E é muito, combina muito com a história de Atlantis até que a gente vê na mitologia, toda aquela analogia que a gente fez na primeira aula, não foi? Então, quando a gente vê toda essa bola densa, esse pacote de uma tentativa de nos conduzir para uma prisão mental, certo? Primeiro Café com Maria vai esse tema, prisões mentais. A tentativa de nos produzir, de nos colocar nessa prisão mental, né? Dizendo que isso aqui é uma Matrix, mas não é. A Matrix, na verdade, é essa prisão mental que a gente se coloca lá. A gente entra nela, tá? A gente escolhe entrar nela. Mas nós temos livre-arbítrio, vamos lembrar disso. Lembra do seu livre-arbítrio, gente. Para de ficar só em tela, só nisso, aquilo. Vai fazer coisa que você gosta, vai pisar na terra, vai caminhar com seu filho, com seu marido, vai pro parque. Eu sei mais do que ninguém do quanto a vida é corrida, o quanto os problemas do dia a dia às vezes nos engolem. Mas eu vou dizer para vocês, eles vão continuar ali. Tenha um tempo para você sair dessa bolha que estão tentando te colocar. Utilize e reivindique o seu livre-arbítrio. Não precisa reivindicar, é seu. Ninguém pode te tirar. Você pode entregar, mas alguém te tirar não pode. Então tá. Aí tá aqui essa massa cinzenta e densa vindo em nossa direção, com destruição, com guerra, com abandono, com dor, com sofrimento, com desesperança, com tristeza, com isso, até a gente querendo transformar a gente em zumbis, com tudo isso que eu falei na aula e que a gente percebe que fala muito com o nosso presente. A única maneira disso aqui não nos destruir e não continuar avançando é que a frequência, essa frequência aqui baixa é dessa. A frequência que pode, isso aqui, aqui, é a frequência do amor. É apenas do amor. E volto a dizer, isso aqui tá cheio de minha opinião pessoal, tá? A aula em si acabou há 20 minutos atrás. Isso tudo aqui, há 10 minutos atrás, tá cheio da minha opinião pessoal. Ok? Mas eu acho que é importante. Hoje é dia 25 de abril de 2025. Não sei porque eu tô falando essa data de novo. Não faço ideia, mas talvez seja importante para que se lembre depois, em algum momento de quem for assistir aula no futuro. Então, o amor vai vir assim, ó, ó, mostrando os planos de domínio sobre aquilo que é nosso e roubar o que é nosso. Começam roubando sonhos, começam roubando alegria, começam roubando esperança. E nós acabamos entregando, muitas vezes de mão beijada. Então vamos amar mais. Amar, amar. Se essa é a lição que o mestre nos ensinou de forma incrível, foi o amor, certo? O amor, a compreensão, a transformação, a transmutação. Nós podemos, porque eu não preciso entregar a chave da minha casa para o ladrão. Eu vou ser sempre resistência. Não quero ir para um outro lugar, essa é a minha casa. Esse é o a minha terra. Esse é o meu lugar. Muito obrigada por me ouvirem até aqui. Podem me chamar, para que a gente possa responder perguntas, dúvidas. Eu não esqueça. Essa é a minha casa.